A paz, queridos, a paz, nação, somos um. Mais uma vez entrando aqui nessa live para falar com você de um assunto bastante interessante. Primeiramente eu quero agradecer a presença de todos, a todos os que estão assistindo esse vídeo, essa live, e a todos que oraram por nós, pela nossa família. Às vezes Deus nos surpreende até com a força que Ele nos dá. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês e quero dizer a todos que nós estamos aqui morrendo de saudades. Recebam um abraço da pastora, da missionária Zuleide, das minhas filhas, de todos da Somos Um. Receba um abraço de todos nós. Bem, todos os dias à meia-noite nós continuamos orando pelo nosso país, continuamos orando pelo nosso planeta, pedindo para que Deus venha nos proteger, venha nos guardar, venha resolver isso o quanto antes. Bem, uma coisa que eu gostaria de falar antes da mensagem é que se nós oramos para Deus resolver um problema e Deus não resolve imediatamente, é porque talvez Deus esteja usando esse problema para mudar a gente. Talvez as coisas no mundo não estejam mudando. Parece que as coisas apenas pioram. Mas o ser humano está mudando. Pessoas estão ficando mais solidárias. Nós estamos vendo pessoas que não têm mais diferença social. Todos estão vulneráveis, todos correm o risco de pegar, todos podem ficar no mesmo hospital, todos podem ter a mesma possibilidade de adquirir esse vírus. E Deus está colocando em igualdade a todos nós. Eu vejo obras sociais de pessoas que querem ajudar o próximo, que se sensibilizam com o outro, onde a empatia realmente está sendo exercitada de fato. Quero agradecer você que está assistindo esse vídeo e pedir que você abra sua Bíblia, deixe aberto aí em Êxodo capítulo 12, no versículo 1 até o 13. Antes de nós começarmos a mensagem, a ministração de Deus para a sua vida, eu queria orar com você. Bem? Quero convidar você a fechar os seus olhos agora para nós falarmos com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entrar em oração, clamar pela vida de todos os membros da Somos Um, todos os obreiros, todos aqueles que apenas nos assistem pela internet, apenas nos veem pelos grupos. Senhor, eu peço que o Senhor visite esse lar, essa residência, visite a sua vida espiritual, sua vida profissional, sua vida emocional, Pai, sua vida familiar. Que o Senhor venha cuidar da sua saúde física também, guardando, protegendo, livrando de todo o mal, Senhor. A todos aqueles de todos os países, de todas as nações onde nós temos alcançado, que o Senhor também venha visitá-los poderosamente. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Todos os dias à meia-noite a missionária tem orado com você e tem sido bênção. Nós temos recebido bastante testemunhos. Nós temos atendido pessoas aqui no privado, no particular, e de vez em quando nós falamos no grupo. Eu acredito que semana que vem as coisas se normalizem e nós conseguimos cumprir os cultos aí de terça,
terça, quinta e domingo. Nada impede que nós gravemos em outras datas, numa quarta, por exemplo, numa segunda. Nada impede que isso aconteça. Então fique ligado aí para que Deus fale com você. Tá bem? Bem, hoje nós queremos falar sobre a Páscoa e suas origens, né, suas motivações, desculpe. E aí eu quero perguntar para você, o que é Páscoa? Você sabe o que é a Páscoa? Você sabe qual o significado da Páscoa? Qual o propósito da Páscoa? A Páscoa é de Deus? A Páscoa não é? Talvez você tenha essa dúvida. E nós viemos aqui para esclarecer alguns pontos dentro da visão do cristianismo. Então você pergunta, o que é a Páscoa? Bem, a chegada da Páscoa ela traz consigo bastante confusão na mente das pessoas. E aí você me pergunta, o que é a Páscoa? A Páscoa é um ovo de chocolate? O símbolo da Páscoa realmente é um coelho? Afinal, o que se comemora a Páscoa? O que é a Páscoa? Quando nós nos preparamos para a chegada da Páscoa, o que distancia um pouco dos nossos dias, do que acontecia no passado, é que nós deixamos a Páscoa para ser comemorada apenas em um dia. Nós estabelecemos uma data e nós comemoramos apenas por hoje, nesse domingo de Páscoa. Mas se nós nos concentrarmos nos estudos da Palavra de Deus, principalmente nos Salmos, para nós nos concentrarmos no significado bíblico da Páscoa, se nós retornarmos à Bíblia, Deus nos permite um esclarecimento sobre isso. E a Páscoa, ela vem do hebraico, da palavra hebraica Pesach, que significa passar sobre ou pular sobre. Isso aconteceu quando Israel, após 400 anos de escravidão do Egito, eu falei isso semana passada, retrasada, foi liberto miraculosamente por Deus e constituiu o povo hebreu como seu povo, onde eles tinham que passar o sangue nos umbrais da porta para que os primogênitos não fossem mortos. Deus cuidaria do povo de Israel a partir dali. Israel, teoricamente, ele seria obediente. E isso está lá no texto de Êxodo, no capítulo 12, do verso 1 ao 13. Que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro e um cabrito para fazer um sacrifício. Um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com a outra família. Eu estou lendo o Êxodo capítulo 12, versículo 4. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde. E no 14º dia do primeiro mês, nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida tomarão um pouco de sangue e comerão, acompanhada de folhas verdes e amargas,
e pão sem fermento. Não comerão a carne crua e nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte, queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para que quando fizerem a refeição, estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés, cajado na mão. Faça a refeição apressadamente, pois é Páscoa do Senhor. Nessa noite, eu passarei pela terra do Egito, matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu, Senhor, eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não as tocará. Queridos, quem é a casa? Quem é o cordeiro? De quem é o sangue? Nós cantamos o tempo todo de que nós somos a casa de Deus, de que Jesus é o Cordeiro de Deus. E talvez o que esteja acontecendo hoje foi o que aconteceu na Páscoa. E para que o pecado das pessoas fosse perdoado, fosse expiado, coberto, precisaria se matar um animal para que eles fossem perdoados. E Jesus foi o Cordeiro de Deus. O Cordeiro deveria ser sem defeito, um macho de 1 ano mais ou menos, como diz o versículo 5. Pois com 1 ano o Cordeiro já estaria adulto. Tratava-se de um símbolo do cristianismo, de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem disse isso foi o profeta João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez. Jesus que começou seu ministério aos 30 anos, quando o hebreu alcançava a plenitude física e foi sem pecado. Veja o que Pedro narrou sobre Jesus em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 19. Ele diz, 1 Pedro 1, 18 e 19: Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. O Cordeiro, ele deveria ser comido com pães ázimos, isto é, sem fermento, porque o fermento simbolizava a corrupção. O fermento não era químico, era comida azeda, ajuntada à comida boa para fermentá-la. E ele deveria ser comido com ervas amargas, que significava o símbolo da amargura da escravidão do povo hebreu, conforme está escrito no versículo 8. O cordeiro ele deveria ser comido por inteiro, não deveria se poupar nenhuma parte dele. O que sobrasse, então seria queimado no fogo. Isso é um símbolo do sacrifício de Cristo, totalmente consumido em favor da humanidade na cruz do Calvário. Por isso
que Paulo chamou Jesus de nossa Páscoa. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. O Cordeiro, ele simbolizava a obra de Jesus. E a sua morte simbolizava a morte de Cristo por nós. Por causa do sangue do Cordeiro da Páscoa, Deus passou por cima dos hebreus. Por causa do sangue de Cristo, Deus passa por cima de nós e não nos condena pelo pecado. Em Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Eles são muito mais altos. Por isso que quando Paulo dizia que estava fraco, ele estava forte. Quando ele achava que ele estava forte, ele estava fraco. Os pensamentos de Paulo não tinham nada a ver com os pensamentos de Deus. Por isso que ele pedia para si a mente de Cristo. Em segundo lugar, eu quero falar sobre os participantes da Páscoa. A Páscoa, ela não poderia ser celebrada de uma maneira singular. Não poderia ser celebrada de uma maneira individual, mas devia ser celebrada em família. Até hoje, nas tradições, e com essa epidemia, com essa pandemia, isso foi quebrado de uma certa forma. Nós não conseguimos estar reunidos hoje com as pessoas que nós gostaríamos. Mas Israel deveria se ver como uma comunidade, não como uma massa de escravos. Apesar de estar numa posição de escravidão, Deus queria que eles se colocassem como uma comunidade de Deus. A vida genuína, sem termos comunhão com a igreja, sem termos comunhão com a família de Deus, a igreja. A família é um símbolo da igreja. A igreja, que é uma família, é a família de Deus. Cristo nos salva para que nós vivamos na comunhão da igreja. E não há vida genuína sem a comunhão com a família de Deus, ou seja, a igreja. As pessoas precisavam comer, mas comer preparadas para uma viagem que seria apressada. O que ele quer dizer com isso? Que todas as vezes que eu como do corpo e do sangue do Cordeiro, eu devo estar preparado para a viagem. Eu devo estar preparado para sair dessa terra. Eu devo estar preparado para ir para a terra prometida, para o céu. Eu tenho que comer para que isso me gere esperança. Por isso que Jesus disse em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 22 em diante, na Santa Ceia, Paulo disse, repetindo as palavras de Cristo, todas as vezes que comerdes e beberdes deste pão e deste cálice, lembrai da morte do Cordeiro. Um outro simbolismo eram os peregrinos. O Egito não era o lugar deles. Eles tinham um destino, uma pátria. Da mesma maneira, nós cristãos também temos um destino. Temos uma pátria. Nós não somos daqui.
cristão que é cristão de verdade, ele compreende que o mundo não é o seu lugar. A sua riqueza não está aqui, o seu coração não está aqui. Ou seja, aonde estiver o nosso coração estará também o nosso tesouro. Nenhum de nós viverá para sempre na terra. Então nós não temos que nos preocupar com a recuperação do mundo, do país, do governo, da economia, da saúde. Nós temos que nos preocupar conosco mesmo, de se nós estamos bem com Deus, de se nós estamos preparados realmente para subir aos céus. Todos nós temos que comer do pão, do cálice, claro que após o batismo, pensando na terra prometida. Nenhum tipo de pensamento futuro deve ser maior do que o meu pensamento da minha salvação, do céu, da minha vida eterna. A igreja precisa compreender que ela é peregrina aqui e que ela tem uma pátria melhor, como nós lemos. No livro de Filipenses, no capítulo 3, no verso 20, Paulo diz à igreja de Filipe: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 da sua Bíblia. Quer mais? Hebreus capítulo 11, do versículo 14 ao 16. Ele diz: evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde eles saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11, do versículo 14 ao 16. Está na sua Bíblia. A Páscoa judaica, ela lembrava aos judeus que eles foram estrangeiros no Egito e que Deus lhe dera uma terra. O cristão sabe que é peregrino aqui, neste mundo, e que Deus lhe deu uma pátria celestial. No livro de João, capítulo 14, no verso 1 ao 6, diz assim: não deixem que o vosso coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Isso não se trata apenas de arrebatamento, mas o Senhor pode chamar algumas pessoas antes. É como se Ele dissesse: saiu a sua vaga, a sua casa está pronta, vem. Algumas pessoas não estarão conosco até o arrebatamento, elas partirão antes. Mas é só uma viagem. Haverá um reencontro. Um outro significado muito importante que nós não podemos deixar de falar é o sangue. O sangue, ele significa a cobertura que salva. A cobertura que salvava. À meia-noite cairia o juízo sobre o Egito, mas onde houvesse sangue na porta, haveria salvação. Não haveria juízo. Simbolizava, queridos, o sangue de Cristo. O sangue que Cristo derramaria
na cruz do Calvário para nos livrar do poder das trevas e da condenação eterna. Como nós lemos a passagem de João 8,34 e 1 João do 1,7 ao 9. O sangue do Cordeiro foi derramado e aspergido sobre as portas das casas dos judeus e significava que eles estavam cobertos. Deus passaria por cima da casa e não a julgaria. Da mesma maneira, quem está coberto pelo sangue de Cristo, quem crê no seu sacrifício na cruz pelo pecador, está coberto pelo sangue e nunca, jamais será julgado. O sangue do Cordeiro de Deus nos cobre de todo juízo divino. É por isso que nós devemos estar de bem com Deus, participantes do sangue, do corpo de Cristo, para que tenhamos uma aliança, para que nós possamos fazer parte, para que quando Deus olhar para nós, Ele não veja seres humanos pecaminosos, mas Ele veja o sangue do seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Mas enfim, você me pergunta, qual o significado da Páscoa, pastor? A Páscoa do cristão não é um ovo de chocolate e muito menos o seu símbolo é um coelho. Isso é festa popular. A verdadeira Páscoa é a celebração de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Cristo é a verdadeira Páscoa. Ele morreu numa semana de Páscoa, encerrando assim o trato de Deus com Israel. Geopoliticamente falando, fazendo surgir um outro povo, a igreja, um povo multirracial, multiétnico e atemporal, sem geografia. A ceia do Senhor substitui a Páscoa, porque ela é a celebração do sangue da nova aliança. Se está escrito lá em Mateus 26, 17 até o 28, Lucas 22, do 14 ao 20. E essa nova aliança cancela a aliança antiga. Nós comemoramos a Páscoa todos os meses. O cristão, na Páscoa, lembra disso, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E esta sempre foi a verdadeira mensagem da igreja. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, do 1 ao 4. Cristo morreu por nossos pecados, como cordeiro que morreu para que os israelitas tivessem liberdade. Mas Cristo ressuscitou. E esta é a diferença. Por isso vale a pena crer nele e viver em novidade de vida, na comunhão da graça da sua igreja. Agora não precisamos ser rabugentos, implicar com tudo e negarmos o aspecto cultural e festivo das pessoas dos dias de Páscoa. Não, participe. Participe. Compre ovos de Páscoa. Você não precisa se privar disso. Não é pecado também. Receba ovos de chocolate, dê ovos de chocolate. Se você tiver condições. Se você gostar e tiver dinheiro para investir, não há problema nenhum nisso. Mas a verdadeira Páscoa é dizer que Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu por nós para nos dar a salvação. E nós somos inseridos na igreja, a família da fé. Vivemos em comunhão e constante celebração a caminho do céu. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo
o pecado. Amém? Eu espero que Deus tenha falado fortemente com você e você tenha sido edificado poderosamente por esta palavra. Quero orar por você mais uma vez. Peço que você feche seus olhos e ore comigo. Pai, nós te agradecemos por esta manhã abençoada, gloriosa, que o Senhor preparou para nós e queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Esperamos que essa situação se resolva. Há muitas pessoas que gostariam de estar com seus familiares, gostariam de estar reunidos em família, mas infelizmente não há possibilidade. Mas o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, está conosco diariamente, mensalmente. E nós queremos comemorar esse sacrifício na cruz, de que o Senhor se ofereceu por nós, entregou a sua vida para nós, morrendo para que nós pudéssemos ter vida. Por isso que o Senhor disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, nós te agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Amém? Levante sua mão e me deixe abençoar você. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Todos aqueles que creem, digam amém. Que Deus te abençoe, fique na paz, um ótimo domingo de Páscoa para você e toda a sua família. Ore por nós, nós estaremos orando por você. Em breve tudo isso vai passar e nós estaremos juntos novamente. Eu quero te dar um abraço, te dar um beijo no seu rosto e agradecer a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Somos um.